Vamos para a nossa breve palavra introdutória, aqui no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Até aqui. Essa passagem do Senhor Jesus com os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, ali no jardim do Getsêmani, foi numa quinta-feira fatídica, podemos dizer, um momento muito importante no ministério do Senhor Jesus aqui na terra. E através desta oração do Senhor Jesus, nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo o Verbo encarnado, ele nunca abriu mão do recurso da oração. Ele sempre, como dizem aqui os evangelistas, se retirava para a oração. E num momento tão difícil como esse, que já estava próximo, quando os algozes, quando aqueles homens ímpios iriam prendê-lo, manietá-lo, iriam levá-lo, neste momento tão importante, mais uma vez o Senhor Jesus não desprezou o recurso da oração. E isso para nós é lição, isso para nós é despertamento, isso para nós é importante. Por quê? Porque nós também aqui, da nossa peregrinação na terra, neste mundo, precisamos orar. Precisamos valorizar o recurso da oração. Precisamos reconhecer que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos. Muitas vezes temos capacidade, temos habilidade, temos conhecimento, nós até sabemos lidar em muitas situações, mas nós precisamos reconhecer que se Deus não for conosco, o que será de nós? Precisamos valorizar este recurso em todo o tempo aqui da nossa vida. No primeiro versículo, o verso 39, nós podemos citar aqui o primeiro exemplo do Senhor Jesus na oração. O Senhor Jesus era constante. Veja o texto: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Como costumava. O Senhor Jesus tinha o bom hábito da oração. Ele era constante na oração. Os crentes de hoje se habituam a orar no momento do aperto, no momento da dificuldade, no momento em que estão enfermos, no momento em que estão passando um problema financeiro,
um problema familiar, então se pegam a orar. Mas superado aquele problema, começam a se descuidar mais uma vez com a oração. Nós vemos o exemplo do Senhor Jesus, que ele era constante na oração. Como costumava, ele ia à parte para buscar a Deus em oração. Você ora constantemente, prezado irmão? Ou você ora apenas quando está na igreja? Você ora apenas quando se sente aflito? Ou você mantém diariamente um diálogo com o Pai Celestial? O nosso pastor Natanael já nos ensinou que a oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. Você ama a Deus? Então você precisa conversar com Ele mais vezes, frequentemente. O segundo exemplo, no verso 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. O segundo exemplo aqui é o da prevenção. O Senhor Jesus está ensinando a importância da oração para que ninguém entre em tentação, para que ninguém seja atraído pelo mal, enganado pelo mal. Afinal, o nosso adversário, diz a Bíblia Sagrada, está ao nosso derredor. Ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. É como um fumante. Ele põe um cigarro na boca e ele traga aquela nicotina para dentro de si. Assim é o adversário. Ele procura tragar pessoas para perto dele, para longe de Deus. Mas aqueles que estão em oração, estão alertas, estão atentos e não serão enganados pelo adversário. O Senhor Jesus está ensinando, o segundo exemplo: orem para que não entrem em tentação. O motivo de prevenção é o motivo da oração. No verso 41, um outro exemplo do Senhor Jesus: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. O terceiro exemplo aqui que destacamos é a humildade. O Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, nos dá um exemplo de como devemos nos posicionar diante de Deus, com humildade. Ele se pôs de joelhos para buscar a Deus, demonstrou humildade na sua atitude. E nós que estamos aqui, filhos de Deus, servos de Deus, também precisamos ser humildes. Algumas pessoas aí fora estão ensinando a oração da determinação. Chegar diante de Deus determinando aquilo que Deus deve fazer. Chegar diante de Deus dizendo para Deus quando e como Ele deve agir. E é uma posição totalmente errada na vida do crente. Eu ouvi um evangelista, um televangelista falando que nós não podemos chegar na oração e dizer: seja feita a tua vontade, porque com isso estaríamos demonstrando falta de fé. Devemos dizer: esta é a minha vontade, Deus, e eu quero que o Senhor faça assim e assim. Uma demonstração realmente de pessoas que não são humildes. Nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus veio a este mundo e se entregou para morrer em nosso lugar e em nosso favor ali na cruz do Calvário. Nós somos aqui o exemplo da misericórdia de Deus e tudo que temos é agradecer ao nosso Deus. A nossa postura tem que ser de humildade. Pedimos, segundo a vontade de Deus, segundo a misericórdia de Deus, se Ele vai nos conceder ou não, porque a maior dádiva Ele já nos deu, que é a nossa salvação.
Um quarto exemplo aqui no verso 42, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Nesse quarto exemplo aqui, o Senhor Jesus nos ensina sobre a sabedoria divina. Nós lemos na Bíblia Sagrada o conselho de que aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Nós precisamos de sabedoria divina. O Senhor Jesus, Ele coloca diante do Pai a sua situação. Se possível, passa de mim este cálice. Mas Ele conclui dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. Meu irmão, a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Deus tem o melhor para nós. Deus sabe de todas as coisas, nos conhece muito bem e com certeza Ele tem o melhor para as nossas vidas. Devemos pedir sabedoria. Senhor, seja feita a tua vontade. É interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, ele disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é interessante porque esse adesivo está aí em vários veículos na rua: posso todas as coisas. E aí quando você pergunta ao proprietário do veículo: como é poder todas as coisas? Eu posso comprar um carro novo, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso prosperar nesta vida. Mas não é nada disso que está dizendo o texto sagrado. O apóstolo Paulo, no verso 13, está dizendo que em Cristo Jesus ele podia todas as coisas. Sabe de que forma? Porque ele dependia inteiramente do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: se eu ficar enfermo, glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque eu estarei com Ele na enfermidade. Se o apóstolo Paulo passava problemas financeiros, materiais, ele estava dizendo: glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque passarei pela necessidade com o meu Senhor Jesus Cristo. Esse poder todas as coisas em Jesus, meu irmão, é bem diferente do que está sendo ensinado aí no mundo. E aqui nós temos o quarto exemplo: sabedoria divina, Senhor. Muitas vezes, quando nós oramos, pedimos para que o Senhor resolva uma situação para nós. Estamos desesperados. Intervém, Senhor. Intervém hoje, intervém agora, dá solução, resolve, remove. Mas o nosso Deus não faz. E nós devemos entender que Ele está no controle de todas as coisas. Devemos ter essa sabedoria divina de que Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. E que se Ele está permitindo uma situação nova na nossa vida, devemos parar e analisar e aprender com essa situação. Crescer mais espiritualmente na presença do Senhor. Um outro exemplo que encontramos aqui está no verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui, nesse verso 44, nós encontramos o quinto exemplo do Senhor Jesus. Ele ensinou sobre a insistência neste combate espiritual. Posto em agonia, ele estava angustiado, estava chegando a hora, chegando o momento para que a sua missão fosse cumprida aqui na terra. E para isso ele seria submetido a um grande sofrimento.
ele seria tratado como um homem pecador, sendo que ele nunca cometeu pecado. Ele seria pego por homens ímpios, infiéis, homens maus, estariam tratando dele com severidade, machucando o seu corpo, ferindo o seu corpo, e por fim iriam matá-lo ali na cruz do Calvário. Diante dessa situação, a Bíblia fala, ele estava posto em agonia, e em agonia ele orava mais intensamente. Meu irmão, nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, mas se a situação piorar, qual é a nossa atitude? Orar mais intensamente. A angústia aumenta, a luta aumenta, mas vamos orar mais intensamente. Sabe por quê? Porque é um combate espiritual. Nós sabemos que o mundo invisível, aquele que não podemos ver, enxergar, ele existe. Existe uma guerra do bem contra o mal. Existem espíritos maus trabalhando, atuando para tentar levar o ser humano ao inferno, para tentar afastar os crentes da presença de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas, talvez inocentemente, ingenuamente, acabam sendo usadas pelo inimigo das nossas almas, acabam sendo usadas para fazer o mal a outras pessoas. E nós sabemos que esse combate espiritual, ele só será vencido na oração. E nós não vamos recuar, nós não vamos desistir, nós não vamos olhar para trás, mas nós vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E se as coisas apertarem, oraremos mais intensamente. A exemplo do Senhor Jesus, o combate espiritual existe, é diário, é contínuo, mas nós continuaremos orando e nos fortalecendo no Senhor. Amém?
presença dos anjos sempre eu te louvarei, não importa, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Continuar, Deus de maravilha, oh maravilha, é te louvar, Senhor, te louvar, eu entro na tua presença para receber o seu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero canta, o inimigo vai ao chão, com fogo e glória nas cabeças, meu grau de unção, o som da festa vai subir, a sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Só a igreja, o som da festa vai subir, a sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Boa noite, amados. Paz do Senhor a todos. Pegue sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Verso 2. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar, Caim. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde estás, Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, não sou o guarda do meu irmão. Ele disse: Deus, que fizeste? Após o sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: é maior minha punição do que eu possa suportar.
O Senhor, porém, lhe disse: porquanto quem matar Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra do norte, na banda do oriente do Éden. Conheceu Caim sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho Enoque. Amém? Amém. Esse é um texto que eu classificaria como um texto tragicomédico, ou uma tragicomédia, ou seja, uma comédia trágica. Não é um texto, digamos assim, que tem um final feliz. Entretanto, é um texto de dobrada honra da palavra de Deus, porque revela quanto Deus se preocupa conosco e como Deus sempre abre portas, dá chances e oportunidade a todos os homens para não fazer a coisa errada. Eu sempre, quando começo a exposição desse texto, eu começo de trás para frente, porque o versículo 17 sempre atrapalha a atenção dos irmãos. Com quem Caim casou? Essa é a pergunta mais acessada no site do CACP. Todo mundo quer conhecer a esposa do Caim. Bem, no versículo 1 que vocês acabaram de ler, diz que Adão conheceu a sua mulher. Ou seja, o termo aí conhecer se refere a uma relação marital e não a uma relação, digamos, de relacionamento social, mas sim uma relação marital, conjugal. Então o versículo 17 está dizendo que lá num determinado lugar, ele se relacionou com a sua esposa e ela ficou grávida. Mas que esposa? Alguns dizem, se Adão e Eva tinham apenas Caim e Abel. Não, negativo. O capítulo 4 é paralelo com o capítulo 5, e ali estão os outros filhos de Adão e Eva, inclusive as filhas, que não eram contadas na genealogia. Provavelmente ele casou com uma meia-irmã, uma sobrinha. Esse foi o acontecido. Nesse tempo não havia essa proibição da lei, ou essa restrição moral. Então ele deve ter casado com uma meia-irmã ou com uma sobrinha. Esse é o fato. Não há outra explicação para o texto além desse. Ele não encontrou uma outra civilização, ele não encontrou alienígenas, foi nada disso. Provavelmente então estava ali, ele leva consigo uma meia-irmã ou uma sobrinha, lá ele casa e ali ele tem o seu primeiro filho. Essa é a mulher de Caim. Mas aqui não é disso que eu quero falar. O texto eu quero extrair aqui efeitos morais para a nossa vida, espirituais para a nossa vida, visto que o texto é bastante rico nesse conteúdo para nós. E uma coisa interessante que nós vemos aqui, Caim representa aqueles que lavravam a terra. Abel representa aqueles que cuidavam de animais. Um era agropecuário, um mexia com vidas de animais, cuidava de cavalo, de camelo, de cordeiro, de carneiro. O outro cuidava da plantação. Então aqui são a representação da sociedade antiga, da sociedade primitiva. Havia um grupo que mexia com a terra e um grupo que cultivava ali de algum jeito, além da terra, os animais também, ou seja, para que os animais pudessem servir de força motriz para a plantação e também a sua carne servir de alimento para todos os homens. Então Caim e Abel têm toda essa representatividade da sociedade pastoril e da sociedade agrônoma do tempo antigo, e o texto aqui, Moisés, quer mostrar isso. Entretanto, o texto não está focando nisso. O foco de Moisés não é esse. O foco de Moisés é no sacrifício, é no louvor, é na adoração, é na comunhão com Deus. E o texto começa falando que Caim, versículo 3, trouxe algum fruto da terra ao Senhor. Aí o versículo 4 diz: Abel também trouxe dos
primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E aí atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Então, alguns até desenham, ilustram esse momento, alguns teólogos conjecturam sobre isso, que a fumaça do sacrifício de ou seja, de Abel, subia até os céus, enquanto que a fumaça do sacrifício de Caim se espalhava. E já tem quem conjecturou, olha, é porque o Caim ofereceu apenas cereais, e Deus gosta mais do sacrifício de cordeiro, por exemplo, por isso Abel agradou mais a Deus. Negativo. Na lei de Moisés, lá no Levítico, nós temos os dois tipos de oferta: oferta de cereal e manjares, e também oferta de sacrifício de cordeiro, de animais. Deus recebe qualquer oferta. Deus não está de olho no tipo da oferta, mas sim no coração que traz a oferta. Deus vê o coração. É interessante nós notarmos que no Novo Testamento nós conhecemos a história daquela viúva. Ela chega até diante do gasofilácio no templo e joga uma moedinha e vai embora. Imediatamente Jesus se levanta e pergunta para os seus discípulos: vocês viram isso? Vocês observaram o que aconteceu agora? E os discípulos: Senhor, o pessoal está colocando oferta, o pessoal está depositando as suas ofertas. E eles: não, vocês não viram aquela senhora que chegou ali e jogou aquela moedinha? E alguém perguntou: mas o que tem aquela senhora e a sua moedinha? Ela deu a única moeda que tinha, e ela deu a melhor oferta, a maior oferta. Ela mexeu com o coração do Pai. Aquela viúva, com a sua moedinha, com o seu gesto, com a sua atitude, ela mexe com o coração do Pai. Então, o que move o coração de Deus não é a quantidade ou o tipo da oferta, mas a motivação que leva o indivíduo na presença de Deus para depositar a sua oferta. Isso é interessante e relevante. Mas a oferta de Abel subia, Deus recebia como um cheiro suave, e a oferta de Caim batia no teto. E alguém pergunta: pastor, Deus recebe a oferta como um cheiro suave? Sim, Deus cheira a gente. Certo, pastor? É verdade? Verdade. Lá no Novo Testamento, Paulo fala que nós temos o perfume de Cristo. Deus cheira a gente, e o diabo também. Você não sabia? Lá na cova dos leões, sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Porque Daniel não cheirava carne, Daniel cheirava a Deus. Por favor, não estou falando de ficar aí cheirando a Bíblia como alguns colocam na internet. Não é disso que estou dizendo. Figuradamente, a igreja de Jesus é o bom e agradável perfume de Jesus Cristo. Então, quando nós louvamos a Deus, quando nós ministramos a Deus, quando nós cantamos a Deus, o nosso louvor sobe como uma fumaça suave, atravessa esse teto e enche a glória da presença do nosso Deus. E o fato é interessante porque mostra que Caim ficou enfesado, ofendido, porque o seu irmão agradava a Deus e ele não. Deus vem e chama a atenção dele, Deus fala para ele: olha aí, acompanhe comigo aí. Então o Senhor, versículo 6, perguntou a Caim: por que você está irado? Por que está descaído o teu semblante? Se porventura procederes bem, não se levantará também o teu semblante? Deus está falando para Caim,
eu também quero receber a tua oferta, mas você precisa consertar a tua vida. Deus não recebe oferta, e não estamos falando aqui apenas de dinheiro, é muito mais complexo de dinheiro, porque nós crentes, Deus não quer que a gente coloque apenas o dinheiro no gasofilácio, Deus quer você dentro do gasofilácio, você é a oferta para Deus. Nós não estamos falando aqui de 10% do seu dinheiro, nós estamos falando aqui do teu coração na cesta do Senhor. E Deus chama a atenção de Caim, Deus fala para ele: se conserta, arruma a tua vida, também quero receber o teu sacrifício, também quero receber o teu louvor, também quero receber a tua oferta, também quero ter comunhão com você, também quero ter intimidade com você, porque Deus ama os pecadores, Deus ama até aquele mesmo que está no erro, mas Deus quer que a pessoa se conserte. Deus ama o pecador, mas Ele não aceita deixar você como está. Ele te aceita até Ele, como você é, mas não para deixar você como está, porque nós temos o carpinteiro de Nazaré, e quando o pau nasce torto, no reino de Deus não morre torto, porque Jesus aplana a vida do indivíduo. Eu gosto dessa analogia. Ele é o carpinteiro de Nazaré, ele pega o pau que nasce torto e faz uma tábua retinha. Deus conserta a nossa vida. Pastor, o senhor não me conhece, eu não tenho jeito. Meu querido, não tem crente Gabriela no reino de Deus, nasceu assim, é assim, vai morrer assim. Com Jesus não tem jeito. Jesus muda você, Jesus transforma teu caráter, Jesus derruba o teu vício, Jesus muda a tua vida e faz de você um milagre para a glória dele. Esse texto é tão especial que Deus veio até Caim antes dele pecar. E o versículo 7 é um alerta não só para Caim, mas para mim e para você. Deus fala: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus está alertando Caim: toma cuidado com o sentimento que está entrando no teu coração. Às vezes é uma pequena mágoa, um pequeno rancor, uma pequena tristeza, uma pequena inveja. Caim ficou com inveja do irmão dele, porque Deus estava abençoando o irmão dele. Meu irmão, você não tem que ter inveja, você tem que consertar a tua vida, porque se Deus abençoou o teu irmão, Ele quer abençoar você também. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é um alerta, meu irmão. Você entenda uma coisa: o inimigo, ele não ataca você enquanto você estiver bem, enquanto você estiver em comunhão com Deus. Ele ataca você quando você se encontra fragilizado, quando você se encontra numa situação deplorável. Aí o inimigo vem e bate para derrubar. Nós precisamos entender o processo. Meu irmão, Deus fala conosco. Não deixa a mágoa entrar no teu coração, não deixa a raiz de amargura dominar você. Meu irmão, se você está com mágoa de alguém, peça perdão, vai lá amanhã, dá um abraço na pessoa, deixa isso para lá. O diabo quer secar o teu coração, o inimigo quer secar a tua alma, quer deixar você entristecido, quer deixar você amargurado, quer deixar você rancoroso, mas nesta noite o Espírito de Deus fala contigo. Deixa Deus te sarar nesta noite. Caim estava rancoroso, estava magoado, estava envenenado pela inveja. Satanás estava trabalhando e ele estava deixando. E é bom entendermos o seguinte: o diabo é aquele indivíduo que não é culpado pelas nossas falhas, só que ele vê a estopa e a gasolina junto, ele passa e taca fogo. A parte dele é essa: ele passa e taca fogo. Agora você que não pode juntar a estopa com a gasolina.
Uma vez eu tinha mandado cortar uma árvore num local que era a sede do CACP, antes da gente mudar agora recentemente, e era uma esquina. O pessoal cortou a árvore e colocou na esquina, do lado da parede do prédio. Aquela árvore secou e ficou pronta para ser incendiada. Aí tinha um mudinho do bar da esquina, o mudinho veio e fez assim para mim. Aí eu entendi o que o mudinho falou. O mudinho falou para mim: tá vendo essa árvore aí, ó? Tá sequinha, inflamável, vai passar um bêbado aqui, vai tacar fogo, vai botar fogo na tua casa. Liguei para a prefeitura imediatamente para tirar de lá. Tem hora que até o mudinho vê mais que a gente. Então, amados, nós precisamos entender que o inimigo está de olho aí, vê se a mágoa, o rancor, a tristeza, a frieza está dominando você. E Caim foi totalmente dominado. Deus fala para Caim no versículo 7, você tem que dominar o pecado. O pecado, queridos, ele só pode ser dominado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus e por uma disciplina de um crente fervoroso. Tem que ter disciplina, tem que viver uma vida piedosa, porque qualquer vacilo, o inimigo ataca a nossa vida. Caim não se preocupou, ele deixou a mágoa crescer, aquilo enveredou dentro da sua alma e o envenenou de tal maneira que por fim acontece o primeiro homicídio da humanidade. Caim mata Abel. Crime terrível, um crime bárbaro, e mata e enterra. Pensou, quem é que vai saber onde está o Abel? Já enterrei. Ó, irmão, coisa errada não tem como enterrar e esconder. Não tem como esconder coisa errada, porque o pecado não tem como ficar enterrado, porque ele vem aflora, ele vem de novo, ele aparece e vem contra a tua vida. A única coisa que realmente acaba com o pecado é o sangue de Jesus. Enterrar o pecado não tem jeito. Se enterrar o pecado, ele ressuscita, ele levanta. O pecado só pode ser destruído pelo sangue de Jesus, pelo perdão do Cordeiro, pela intervenção da graça de Deus. Não adianta enterrar o pecado. Eu enterrei aqui, o pastor não viu, ninguém sabe. Deus está vendo, meu irmão. Eu sei que você vai dizer, pastor, é tão óbvio que Deus está vendo, mas tem irmãos que acham que dá para enganar Deus. Sem engano, pastor. Pastor é fácil ser enganado, a gente tem um coração mole. Pastor dá para enganar a direção da igreja, dá para enganar os irmãos, mas não dá para enganar Deus. Deus está vendo, meu irmão. Não adianta enterrar que Deus está vendo. Caim foi lá, enterrou Abel, achou que estava tudo certo. Deus chegou nele e falou, cadê o teu irmão? E ele deu uma de bobo, né? Por acaso sou eu o guarda do meu irmão, eu lá sei do meu irmão? Como não sabe? Você matou e enterrou. A pergunta era retórica. Você matou e enterrou seu irmão. Naquele momento Caim compreende a sua maldade, compreende o seu crime, e ele entra em desespero. Ele fala, agora meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, todo mundo aqui vai me julgar, e é olho por olho, dente por dente. Está lá em Gênesis 9:3, quem derramar o sangue do seu irmão, importa que o seu sangue seja derramado. E ele ali fala, meu Deus, e agora? E olha aí no versículo, olha que interessante aí no versículo 14, eis que hoje me lanças na tua face na terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo, e qualquer que me encontrar matar-me-á. Então ele fica preocupado, porque o crime dele realmente era grave, era pena de morte. Ele entende que o seu crime era pena de morte.
Mas aí o versículo 15 diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar Caim 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Não é nada anormal esse sinal. Esse sinal é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de Caim. Deus perdoa Caim do seu pecado. Deus dá uma segunda chance, até uma terceira se for preciso, porque Deus é misericordioso. Mas por que eu disse que esse texto é uma comédia trágica? Olha o versículo 16. Então saiu Caim. De onde que ele saiu? Da presença do Senhor. E habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou o quê? Uma cidade. Dr. Luiz Saião, no seu comentário bíblico Rota 66, que é um comentário bíblico fantástico, ele faz uma explicação, digamos assim, sociológica do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, quando fala de montanha, de monte, está falando de santidade, está falando de adoração, está falando da presença de Deus, está falando da glória do Senhor Jeová, quando fala de monte. Mas quando fala de cidade, o texto está se referindo a pecado, a promiscuidade, a coisas terríveis, a lascívias e etc. Vocês lembram da história de Sodoma e Gomorra? As cidades impenitentes, as cidades pecadoras. Então cidade, aqui no livro de Gênesis, representa pecado. Ou seja, o verso 16 diz que ele sai da presença de Deus e vai fazer o quê? Vai pecar. Ele vai para o pecado. Ou seja, ele joga pela segunda vez mais uma oportunidade que Deus dá para ele. Ele havia cometido um crime de morte, o castigo era a pena de morte. Deus vai lá e dá graça para ele, e ele vai de novo, se afasta de Deus, se afasta de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, suas irmãs, se afasta da comunidade que temia Deus, vai de novo para as trevas, cria uma cidade. Ou seja, ele entra para o pecado, para a promiscuidade, ele se afasta novamente de Deus. Que história triste. Meu irmão, aprenda com os erros dos homens bíblicos. Você não precisa errar como Caim errou. Aprenda com esses erros. Deus quer fazer de você um adorador. Deus quer receber o seu louvor na glória. Deus quer se agradar de você. Deus quer mandar bênção sobre a tua vida. Mas é muito importante que nós prestemos atenção. Recapitulando lá atrás, e vou terminar com isso. Abel foi lá e pegou o primogênito das suas criaturas, das suas crias. Ele pega o melhor e leva para Deus. Olha, querido, Deus quer o melhor do seu tempo, Deus quer o melhor da sua vida, Deus quer o melhor de você. Como eu disse, Deus quer você dentro do gasofilácio, Ele quer você como a oferta viva no altar dEle, porque quando você assim fizer, Deus mandará glória, Deus mandará bênçãos, Deus glorificará a tua vida, porque Deus é fiel. Deus fará isso, Ele regozijará em você, haverá regozijo em você. Lá em Isaías 53, fala que Deus se alegrará com a sua obra, Deus se alegrará com a vida daquele que Ele salvou, que Ele redimiu, que Ele transformou, que Ele curou. Deus quer fazer isso na tua vida. Então, meu querido, conselho para você nesta noite: entre para o caminho de Abel, oferte a sua vida no altar de Deus, confie nesse Deus, e aprenda com os erros de Caim. Não deixe a inveja, o rancor, a maldade, o pecado, não deixe o mal entrar dentro do teu coração.
O texto aqui é muito claro: Caim apostatou 2 vezes, Caim abandonou 2 vezes o caminho do Senhor, mas você não precisa fazer isso. Você pode ser o bom perfume de Cristo, você pode entregar uma oferta agradável a Deus, para o louvor e a honra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Uma vez me encontraram, foi em 96, 97. Uma irmã me encontrou numa praça. Eu vinha descendo cabisbaixo no calçadão da minha cidade. Eu estava muito magoado. E essa irmã, que eu fazia tempo que eu não a via, ela parou assim no meio da praça e ficou me olhando. Quando eu levantei a cabeça, eu vi aquela irmã parada, como daqui na porta da igreja. E eu fui caminhando até ela e falei: tudo bem, irmã? Ela falou: comigo tá, mas com você não tá, né, meu filho? Tem até um arrepio na espinha. Sabe por que eu fiquei parada te vendo? Falei: não, irmã, por quê? Eu sabia que aquela mulher era de Deus. Falei: não, irmã, por quê? Porque quando você apareceu ali, eu vi você, e Deus me deu a visão de um poço entulhado, cheio de pedras. E aquela mulher começou a chorar. E ela falou assim: diga ao meu filho, estão entulhando os poços dele, manda ele liberar perdão, para que a minha graça não pare de fluir na vida dele. E aquela mulher me abraçou, e nós juntos ali choramos, naquela tarde, no meio da praça. Meu coração estava entulhado, mágoa, tristeza, rancor, e ali eu recebi a cura de Deus. E eu saí dali, irmãos, e fui até onde estava a pessoa que tanto tinha me magoado. Dei um abraço naquela pessoa, oramos, e ali restauramos aquela comunhão. Aquele pastor orou por mim, eu agradeci a Deus pela vida dele, e naquele dia eu saí livre, saí em paz. Pensei comigo: próxima vez que eu quiser brigar com alguém, eu pego minha Bíblia e vou evangelizar uma testemunha de Jeová. Falo isso, mas é verdade. O crente não tem que brigar com outro crente, irmão. Não tem que brigar com ninguém. Nem com testemunho de Jeová a gente briga, para falar a verdade. A gente fala do amor de Deus para elas, não é verdade? Não é assim? Nós falamos do amor de Deus. Elas que ficam bravas de vez em quando com o que a gente fala, mas a gente continua amando eles. Mas o que eu quero dizer é que a minha briga hoje é com as seitas. A briga é com o diabo, não é com o meu irmão do lado, não é com o pastor da outra igreja. Minha briga é com a heresia. Minha briga é com as estratagemas do inimigo contra a igreja. Minha briga é com isso. Eu não estou aqui para brigar com o irmão, com a outra igreja. Meu negócio é contra a heresia, contra o inimigo. Meu irmão, não brigue com seu pai, não brigue com sua mãe, não brigue com seu filho, não brigue com a sua sogra, não brigue com o seu colega de trabalho. Meu irmão, não brigue. Não deixe seu coração magoado. Amanhã é segunda-feira, é feriado, né? Vai lá, dá um abraço naquela pessoa. Mas pastor, foi ela que me ofendeu. É isso mesmo, a Bíblia fala que quem foi ofendido tem que procurar quem te ofendeu e perdoar ele. É até meio ao contrário, né? Eu que fui ofendido, que é a pessoa que deveria me procurar. Mas vai lá, dá um abraço, fala: amigão, te amo em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não tenho força. O Espírito de Deus vai te dar graça para você perdoar. Amém? Você crê nisso? Está lá em Hebreus: não deixando que nenhuma raiz de amargura vos aparte da graça de Deus. Olha aí, Deus falando com você. Tire essa mágoa do coração, libera perdão.
Olha, quem perdoa é bom. Eu sou, graças a Deus, eu sou espanhol. Cadê o Pimpolho? Veio hoje? Não veio, né? Nós espanhóis, cadê a Neia? A Neia não está aí, né? A Neia não está também. São espanhóis. Espanhol fala alto, fala com a mão, fala gritando, briga bastante. 5 minutos ele esqueceu tudo. É uma bênção ser espanhol. Briga, fala, depois esquece. É da raça. O crente tem que ser assim. Não é criança, não é assim? Está lá um brigando com o outro. Não vou mais falar com aquele meu coleguinha, mamãe. Tá bom, meu filho. Dá um pouco. Cadê o menino? Tá brincando com o coleguinha. É ou não é assim? Jesus diz: quem não for com uma criança, não dá para entrar no reino de Deus. Perdoa. Você vai perdoar? Quem sente? Quem tem que perdoar aqui? Dá um sinalzinho com a mão. Pode ter vergonha, ninguém está vendo. Vai aí. É amanhã. Se der para ser hoje, é melhor. Libera perdão. A pessoa vai levar um susto. Ela magoou você, pisou em você, machucou você. Aí você vai lá e fala: meu amigo, eu te amo em Cristo Jesus. É perigoso o cara ficar assustado, sair até correndo, porque o amor constrange. E Deus vai te dar graça para você perdoar. Amém? Oh, que maravilha. Vamos orar? Querido e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra que nos ensina a perdoar, Deus. A amargura matou Caim, não Abel. A amargura matou Caim. Caim foi destruído pela inveja, pelo rancor, pela mágoa. E a tua palavra, Senhor, nos alerta nesta noite que nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura domine o nosso coração. Senhor, nós queremos liberar perdão para aquele que nos ofendeu, para aquele que nos machucou, para aquele que nos entristeceu. Nós liberamos perdão. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, ó Pai, como um cheiro suave da flor. Ó Deus, que nós possamos ser diante de Ti o bom perfume de Cristo, ó Deus. Nós liberamos perdão e dizemos: Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso perdoador, e o Teu sinal da Tua graça está sobre nós. Por isso nós não queremos, Senhor, magoar e nem ter mágoa de ninguém. Ó Deus, que o nosso coração seja limpo nesta noite de todo rancor, e que a nossa vida seja livre para ministrar louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão do lado e fala assim: somos livres para amar e para perdoar. Dê um abraço ao seu irmão, diga para ele: somos livres para amar e perdoar. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.